Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista e a Juventude Socialista agendou um projeto de lei, agendou este debate, reconhecendo que existe um crescendo de precariedade laboral, é o que diz a exposição de motivos, e que 65% dos jovens têm contratos a prazo. Na verdade, este padrão de precariedade que não tem sido transformado e que se vem agravando de ano para ano, como é reconhecido, acontece por causa da lei, acontece por causa das práticas de transgressão à lei, acontece porque a precariedade, ao desarticular as solidariedades coletivas, ao enfraquecer os coletivos sindicais, ao tornar mais vulneráveis os próprios trabalhadores, impede, dificulta o exercício de direitos, e acontece porque existe uma cultura de impunidade. Uma cultura de impunidade porque a ACT não atua sempre que deveria atuar, e uma cultura de impunidade porque existem obstáculos no acesso à justiça. Nós temos, na verdade, uma taxa de cerca de 20% de contratos a prazo no conjunto da população empregada, que não muda há décadas, que é um dos factos estruturais da nossa realidade laboral. E com o Partido Socialista não mudou este padrão. O que aqui propõem é uma recomendação à ACT para que a ACT faça o que já tem a obrigação de fazer. É difícil imaginar, por muito que se puxe pela cabeça, uma iniciativa mais inócua do que aquela que o Partido Socialista hoje apresenta. E, no entanto, haveria muitas coisas a dizer, nomeadamente sobre a precariedade juvenil. Por exemplo, a última alteração à lei que o Partido Socialista fez, com os votos contra da esquerda, alargou o período experimental para os jovens à procura do primeiro emprego, introduzindo uma discriminação negativa para os jovens, porque têm a possibilidade de serem enquadrados numa modalidade, na mais precária das modalidades previstas pela lei laboral, pelo simples facto de serem jovens à procura do primeiro emprego. E ainda por cima, qual é o conceito de uma pessoa que esteja à procura do primeiro emprego? É uma pessoa que nunca tenha tido um contrato sem termo. Ou seja, nós podemos ter alguém que está toda a vida à procura do primeiro emprego. E, portanto, esta norma que alarga o período experimental. O período experimental é uma espécie de parênteses na Constituição, não há nenhum direito durante o período experimental. Que alarga para os jovens é uma medida de precarização e discriminação da juventude. Podia-se falar, por exemplo, da interconexão de dados da ACT com a autoridade tributária para o combate à precariedade e para aferir sempre que existe dependência económica e, portanto, um indício de que há um falso recibo verde. Mas a interconexão de dados que estava na proposta de lei do Governo em outubro, que foi publicada no Boletim de Trabalho e Emprego, saiu da proposta de lei que foi apresentada agora no Parlamento e que está em discussão. Então isto não era uma medida? Ou então, por exemplo, a taxa de rotatividade. Em 2019 foi aprovada a taxa de rotatividade. Para quê? Dizia o Governo, o Partido Socialista, para penalizar as empresas que recorrem de forma rotativa aos contratos a prazo. Foi aprovado. O Governo ficou de regulamentar. Passaram 3 anos. Não há taxa de rotatividade. Zero. Não existe. A taxa de rotatividade nunca foi regulamentada. Não se fala sobre isso. Por acaso concordava. Por acaso concordava. Por acaso concordámos com a taxa de rotatividade e o que achamos lamentável é que, passado 3 anos, isso tivesse servido para um discurso, para fazer discurso, e nada tivesse acontecido, e também o Partido Socialista e a Juventude Socialista não diz nada sobre isso. Ou então outras medidas, como o Bloco aqui apresenta, por exemplo, limitar os fundamentos dos contratos a prazo. Os contratos a prazo só deviam existir para um pico, uma sazonalidade ou a substituição de um trabalhador que esteja doente ou de um trabalhador que esteja em licença parental. Não é. Não deviam ter os motivos todos que hoje estão na lei e que permitem a generalização dos contratos a prazo. Ou retomar as compensações que foram cortadas no período da Troika. E já agora, por falar em precariedade, e vou terminar com isto, eu gostava de saber o que é que a Juventude Socialista e o Partido Socialista pensa realmente sobre o trabalho em plataformas, porque há um debate que atravessa o país, mas que atravessa também o Partido Socialista. Atravessa também o Partido Socialista, porque havia uma proposta que previa contratos de trabalho com as plataformas, uma presunção de laboralidade com as plataformas. O Governo, que tinha apresentado essa proposta em outubro, mudou a proposta e, cedendo ao lobby das multinacionais, foi introduzir o intermediário para desobrigar as plataformas de fazerem contratos de trabalho. Aqui no Parlamento veio cá a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, e disse que a proposta do Governo é uma proposta que dificulta o reconhecimento dos contratos de trabalho. Estão contra, criticaram a proposta. O professor Guilherme Drey, certamente respeitado na bancada do Partido Socialista, a professora Teresa Coelho Moreira, autores, coordenadores do Livro Verde do Futuro do Trabalho, vieram dizer que esta proposta não está em linha com o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho. Há uma diretiva europeia cuja relatora é uma eurodeputada socialista, Elisabetta Gualmini, que é contra a existência de intermediários e, portanto, contra a proposta de precarização que o Governo apresentou.
E do outro Sr. lado, Deputado, tente já concluir. termino, Sr. Presidente, do outro lado temos o lobby das plataformas, juristas de direita como Pedro Lomba, que já fizeram o lobby aqui no Parlamento, e o Secretário de Estado do Emprego. O que é que pensa a Juventude Socialista? Vai estar com o modelo do lobby das plataformas dos intermediários ou vai estar com o modelo original que estava no Livro Verde e na proposta de outubro e que o Bloco também defende?